Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Tudo jóia? Bom, então hoje nós vamos fazer a correção da atividade do dia 22, que foi segunda-feira, tá? Então tá bom, olha só. Na festa de aniversário de Maria, foram confeccionados 300 docinhos, certo? Então 300 docinhos foi o total. Um sexto dos doces foi de língua de sogra, metade foi de brigadeiro e um terço de beijinho. Quantos docinhos de cada tipo Maria fez? Bom, pessoal, quando eu quero fração do total, é como se eu quisesse um pedaço do total, certo? Eu quero um sexto dos 300 docinhos, né? Porque um sexto dos 300 docinhos é língua de sogra, metade é brigadeiro e um terço dos beijinhos, um terço de 300 beijinho, é beijinho, certo? Então, nós vamos lá, ó. Primeiro, vamos pensar aqui na língua de sogra. Nós temos 300 docinhos, então nós queremos um sexto de 300 docinhos, tá? Então eu vou pensar assim, ó. Aqui o meu inteiro está dividido em 6 partes, porque o meu denominador é 6. Sempre eu vou pegar o total que eu tenho e vou dividir pelo denominador e o resultado fazer vezes o numerador. Então, ó, vamos supor, eu vou fazer um desenho representando meus 300 docinhos. E eu vou dividir em 6 partes, ó. Em 6 partes iguaizinhas, certo? Quanto que vai representar cada parte dessa? Para a gente fazer isso, nós pegamos 300 e dividimos por 6. E ó, dessas 6 partes nós vamos querer quantas, ó? 360 dividido por 6 vezes 1, nós vamos querer só uma parte. Uma parte então vai ser o quê? A língua de sogra, certo? Então eu vou fazer 300 dividido por 6. Pego 30 na tabuada do 6, vai dar 5. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Abaixo 0. E coloco ele na resposta. Então, quer dizer que aqui vai ser 50, 50, 50, 50, 50, 50. Então, ó, deu 50, não deu? Quer dizer que cada parte, um sexto equivale a 50. Então, quer dizer que cada parte dessa vale 50, mas ele quer só uma. Então, eu vou fazer 50 vezes o 1, que vai dar 50. Quer dizer, então, que um sexto dos 300 docinhos são 50 docinhos, certo? Vou pensar a mesma coisa agora para o brigadeiro, ó. Metade dos 300 docinhos é brigadeiro. Então, ó, metade seria isso aqui, ó. Não é? Dividir por 2. Então, vai dar 50 mais 50 mais 50, 150. Se for para fazer dessa forma aqui, ó, como nós vamos fazer, ó? A mesma ideia, ó, dividir por 2 e multiplicar aqui. Então, ó, eu vou pegar o meu total de brigadeiro igualzinho e vou dividir por 2. De duas partes eu vou querer uma. Então, ó, nós vamos pintar essa uma parte que a gente quer, certo? Mas quanto que vai dar em cada parte? Não sei, vamos fazer 300 dividido por 2, que vai dar 1 vezes 2, 2, para 3 sobra 1. Desço 0, 10 na tabuada do 2 vai dar 5, 2 vezes 5, 10, para 10 nada, desço 0, subo ele para a resposta. Então, vai dar aqui, ó, cada parte 150, mas você só quer uma, então vezes o 1 vai dar o próprio 150. Então, aqui é 150 de brigadeiro. Então, já descobrimos o língua de sogra, agora os brigadeiros. Por fim, um terço é de beijinho. Um terço de 300 doce. Vou pegar o meu inteiro aqui, 300 docinhos, vamos dividir igualzinho por 3. De 3 partes, ó, dividir por 3, certo? Então, vamos aqui, 300 dividido por 3. Vai dar 1, 1 vezes 3, 3. Para 3, nada, desço 0, coloco na resposta. Desço 0, coloco na resposta. Quer dizer que cada parte dessa corresponde a 100. Então, ó, 300 dividido por 3, cada parte vai ficar em 100. Só que você só quer uma parte, ó. Então, se você só quer uma parte, vamos pintar a parte que você quer, certo? Então, vezes 1, que vai dar 100. Então, vezes 1 deu 100. Então, aqui, ó, quantos doces de cada tipo você fez? Então, você fez língua de sogra. Então, ó, você fez língua de sogra 50, beijinhos, brigadeiro 150 e beijinho 100. Sobraram doces, justifique sua resposta. Então, nós vamos somar, ó, 50 mais 150 mais 100. Vai dar 0, 10, sobe 1, 300. Foi tudo, sobraram. Sobraram doces, justifique sua resposta. Então,
Não, né? Porque foram consumidos os 300. Não. Pois. Maria comprou 3 barras de chocolate, divididas em 12 pedaços iguais cada uma. Então, ó, diamante negro está dividido em 12, laca está dividido em 12, chocolate ao leite está dividido em 12 partes. Foram degustados 5 partes de diamante negro, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 de diamante negro, certo? Depois, 11 dozeavos de laca. 11 dozeavos de lacas, então, ó. De laca foi consumido isso aqui. Certo. Que mais que ele fala? E 9 dozeavos de chocolate ao leite. 9 dozeavos de chocolate ao leite. Certo. Tudo bem, ficou assim. Agora ele pergunta, ó. Foram degustados qual a fração que representa o total de pedaços degustados das 3 barras de chocolate juntas? Para saber esse total, nós vamos somar, ó. A primeira era 5 dozeavos do diamante negro, mais 11 dozeavos de laca, mais 9 dozeavos de chocolate ao leite. Quando a gente soma a fração, o denominador sempre permanece igual. Por que ele permanece igual? Porque o nosso inteiro está dividido igual, em 12 partes, certo? E aí a gente soma, ó, 11 mais 9, 20, 20 mais 5, 25 dozeavos, certo? Então ficou assim, tudo bem? Terceira, sabe-se que Maria passou 2/5 de suas férias na praia e 3/10 das férias na fazenda. Que fração das férias ela passou nos 2 lugares? Bom, então aqui, ó, nós vamos somar 2/5 mais 3/10. Bom, para que possamos somar frações, o nosso denominador ele tem que estar igual. Então, eu vou tornar essa fração equivalente com o denominador 10, para que o denominador fique igual. Mas, se aqui é 5, o que eu posso fazer para esse 5 virar 10? Por equivalência, multiplicar por 2, porque 5 vezes 2, 10, aí o denominador vai ficar igual. Só que tem um porém, se eu multiplicar o denominador por 2, o numerador também eu vou ter que multiplicar, porque aí eu tenho que tornar a fração equivalente. Então, como vai ficar, ó? 2 vezes 2, 4, 5 vezes 2, 10. Tornei essa fração equivalente a essa, certo? Mais 3/10. Por que essa eu não mudei? Porque o denominador já era 10. Por que eu faço isso? Porque o meu inteiro tem que estar dividido em partes iguais. Se é 10, aqui também é 10, ó. Então, 4 mais 3, ela passou 7/10 da fração nos 2 lugares, certo? Se fosse fazer isso em desenho, ó, nós vamos dividir isso aqui em 10 partes, tá? Nós vamos pegar a fração correspondente a 2/5, que é 4/10, então 1, 2, 3, 4, ela passou aonde isso daqui? Na praia, certo? 4/10, que é equivalente a 2/5. E ela passou 3/10 na fazenda. Então, 1, 2, 3, ela passou na fazenda, ó. Fazenda. 3/10. Num total de 7. Num total de 7 décimos, certo? Tudo bem? Bom, pessoal, aqui ele pede para nós acharmos 2 frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações que equivalem à mesma quantidade. Então, por exemplo, como eu acho frações equivalentes? Eu posso multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Por exemplo, aqui, ó, se eu multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, eu vou encontrar uma fração equivalente. Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Achei uma fração equivalente. Vou achar mais uma. Por quem que eu posso multiplicar? Por qualquer número que você quiser. Desde que você multiplica numerador e denominador pelo mesmo número. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, por 4 e por 4. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. 4 vezes 7, 28. Então, encontramos aqui 2 frações equivalentes. Poderia achar outra? Sim, se eu multiplicasse por 3 o de cima e também o de baixo.
por 100, o de cima e também o de baixo, e assim vai, tá bom? Então, aqui, ó, vamos escolher um número para multiplicar, numerador e denominador. Vou multiplicar por 3 e vou encontrar uma fração equivalente. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 6, 18. É uma fração equivalente. Vamos escolher outro número agora? Vou multiplicar por 5, numerador e também denominador. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 6, 30. Achamos outra fração equivalente, certo? Essa daqui, por quem? Vou multiplicar aqui por 2 e por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16. Vamos multiplicar por outro número agora. Por 10, por exemplo. 2 vezes 10, 20. E 8 vezes 10, 80. Aí alguém fala, Tati, eu fiz com outros números. Pessoal, não tem problema. Você pode ter feito, multiplicar o numerador e o denominador por qualquer número e vai encontrar frações equivalentes. A fração equivalente é assim, ó. Vamos supor, eu tenho chocolate. Né? Adoro chocolate. De duas, eu comi a metade desse chocolate. Então, se o denominador é 2, eu vou comer 2 partes. Eu vou ter 2 partes e eu vou comer uma parte. Então, comi a metade. Agora, o mesmo chocolate, ó, igualzinho ele, eu vou dividir agora. Eu quero comer 2 quartos desse chocolate. Então, eu vou dividir o meu denominador por 2. E eu vou comer quanto? 2 partes. Olha só, tanto na primeira como na segunda, nós comemos a metade aqui, ó, dá pra ver? Mas aqui era meia, aqui era 2 quartos. Então, mas elas são frações equivalentes, porque se eu multiplicar aqui, ó, por 2 e aqui por 2, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Ou se eu dividir essa por 2 e essa por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, certo? Então, opa, aqui não deu pra ver, então vou fazer de novo, ó. Metade. Eu tenho esse chocolate, eu quero comer a metade. Então, de 2 partes eu vou comer uma. Então, dividi em 2 meu chocolate e comi uma. Agora, o mesmo chocolate, né, igualzinho esse chocolate, eu vou dividir em 4 partes e vou comer 2. Comi 2. Olha só onde eu comi mais. Eu comi igual. Por quê? Aqui eu comi a metade e aqui eu comi a metade também, mas é 2 quartos. Mas ele equivale à metade. Isso são frações equivalentes, ó. Se eu multiplicar o numerador e o denominador por 2, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Ou se eu dividir essa daqui, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, de toda forma, nós comemos a metade. Então, são frações equivalentes, tá? Frações equivalentes. Tudo bem? Escreva por extenso os números decimais. Eu vou escrever isso. Então, pessoal, tudo tem nome, né? A gente já sabe. A gente sabe, por exemplo, que 345, por exemplo, aqui o 5 é unidade, dezeno, 3 é centena. Quando eu coloco a vírgula, qual é a função da vírgula? Separar a parte inteira da parte decimal. A parte decimal também, cada número, cada posição tem o seu nome. Por exemplo, aqui sendo 1, 6 e 7. O primeiro aqui é chamado de décimos. Quem está nessa posição é chamado de décimos. Por quê? De 10 partes do inteiro, eu peguei, por exemplo, aqui uma. Essa daqui é chamada de centésimos. Por quê? Porque de 10 partes, de 100 partes do meu inteiro, eu peguei 6 partes. E essa daqui, a terceira, é chamada de milésimos. Por quê? De 10 partes, de 1000 partes do meu inteiro, eu peguei 7. Então, ó, primeira parte é a divisão por 10, então décimos, por 100, centésimos, por 1000, milésimos. Então, como ficou? 325 milésimos, por quê? Eu posso ler o número inteiro e falar o nome do último, 325 milésimos, certo? Depois, 5, e poderia ter falado também 3 décimos, 2 centésimos e 5 milésimos. Aqui, 5 inteiros e 69 centésimos. Eu poderia ter falado 5 inteiros, 6 décimos, 9 centésimos ou ainda 569 por o nome do último, que é centésimos, tá? Aqui, 9 inteiros e 8 décimos. Ou poderia ter dito 98 décimos, também estaria correto. 25 inteiros e 25 centésimos, ou poderia ser 25 inteiros, 2 décimos e 5 centésimos, ou 2.525 centésimos, também estaria correto, tá bom? Todas essas maneiras. 9 inteiros e 9 milésimos, ou 9.001 milésimos, certo? Tudo bem, pessoal?
6. Reescreva os números fracionários utilizando a escrita decimal. Tá no código fracionário, nós vamos escrever esse número no código decimal, que é o código de vírgula. Como eu faço isso? Eu coloco o número que está aqui em cima e vou contar quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou andar 4 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Coloca a vírgula, completo com 0. Aqui, vamos colocar o número que está em cima, 31. Quantos zero tem? 1, 2. Então, nós vamos andar para a esquerda 2 casas. 1, 2. Coloca a vírgula, completo com 0. Coloca o número que está aqui, é o 15. Quantos zeros tem? 1, então ando uma casa. Certo? Tudo bem? Aqui. Transforme os números decimais em fração decimal. É o inverso do exercício sexto. Você vai pôr o número que está aqui, que surgiu. Como é uma fração decimal, você vai transformar em fração. Você quer transformar do código de vírgula para fração, certo? Bom, fração decimal é uma fração que o denominador é potência de 10, ou é 10, ou é 100, ou é 1000. Então, nós vamos pôr o 1 sempre, que é uma fração decimal. E o que vai determinar o tanto de zero? O número de casas decimais que tem, ó, décimo, centésimo e milésimo. Tem 3? Então, 3 zeros. Certo? Que número que surgiu aqui? 5. Vou pôr 1 zero. O 1 porque é uma fração decimal. Quantos zeros vai acompanhar? Uma casa só? 1 zero. Que número tem aqui? 439, certo? É uma fração decimal, coloco 1. Quantos zeros eu vou pôr? Quantas casas decimais tiver? Tem uma, tem duas. Então, 2 zeros. Coloco o número que surgiu, 612, é uma fração decimal, vou pôr 1. Quantas casas tem? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Ficou assim, certo? Tudo bem? Então, tanto de zeros de casas decimais que tem é o tanto de zero que nós vamos por acompanhando 1, tá bom? Bom, no oitavo exercício, para usar os sinais de maior, menor ou igual, compare as frações a seguir. Uma forma de tornar essa fração, ver qual é o maior ou menor, é tornar o denominador igual. Como eu posso tornar o denominador igual? Multiplicando cruzado, ó, o 5 vem multiplicar o 3 e o 3 vem multiplicar o 5. Porque 3 vezes 5 é 15, 5 vezes 3, 15 também. Só que se eu multiplicar por 5 embaixo, tem que multiplicar em cima. Se eu multiplicar por 3 embaixo, tem que multiplicar o 3 em cima. Então, eu vou reescrever, ó. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Tornei a fração equivalente. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 3, 15. E agora dá para ver perfeitamente qual é maior, ó. De 15 pedaços eu comi 10, de 15 pedaços eu comi 3. A boca do jacaré sempre abre para o maior. Então, essa daqui é maior. Certo? Tudo bem? Ó, quando eu tenho uma fração, quanto mais eu divido, menor fica. Aqui, ó, eu comi um pedaço de 3, aqui eu comi um pedaço de 5, do mesmo inteiro. Nesse caso, olha só. Se eu dividir aqui em 5, comi um pedaço. Se eu dividir aqui em 3, comi um pedaço. Onde ficou maior? Onde eu dividi em 3, meus pedaços ficaram maiores. Mas vamos supor que a gente não percebeu isso. Como a gente pode fazer? Tornar a fração equivalente. Ó, o 5 vem multiplicar aqui e o 3 aqui. Se eu multiplicar por 5 embaixo, multiplico também em cima. E aqui também por 3. Então, vai ficar 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. E aqui 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. Quem é maior? De 15 pedaços come 5 ou de 15 pedaços come 3? Nós já tínhamos percebido, né? Que era aqui. Então, agora aqui, ó. Qual é maior, 2/5 ou 1/7? Bom, o que a gente faz? Multiplica cruzado para tornar o denominador igual. Multiplica aqui por 7, aqui por 5. Se eu multiplicar embaixo por 7, em cima também. Se eu multiplicar aqui por 5, em cima também. Então, vai ficar 2 vezes 7, 14. 5 vezes 7, 35. 1 vezes 5, 5. 7 vezes 5, 35. O denominador está igual. Agora sim, ó. De 35 eu comi 14. De 35 eu comi 5. Quem é maior? Certo? Agora aqui já está igual. De 4 partes eu comi 1. De 4 partes comi 3. Então já está igual. Beleza, 3/4 é maior. De 7 partes eu comi 2. De 7 partes comi 5. Essa é maior. Aqui tá diferente, tem que tornar igual. Então, ó, coloco o 8 multiplicando aqui e aqui o 6 em cima. Se eu multipliquei por 8 embaixo, multiplique em cima também. Então, vai ficar 3 vezes 8, 24. 6 vezes 8, 48. 4 vezes 6, 24. 8 vezes 6, 48.
Olha, deu frações equivalentes, ó, certo? Então, nesse caso, elas são iguais, certo? Tudo bem? Então, terminamos por aqui a correção. Aqui também ficou igual. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bye, bye. Tchau, tchau.